Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. O meu nome é Felipe e hoje a gente vai resolver mais uma questão de matemática do Enem 2022. Beleza? Nesse vídeo a gente vai fazer a questão número 139 da prova amarela do Enem. Aqui na descrição do vídeo também está o número dessa questão nos outros modelos da prova. Beleza? Então vamos lá dar uma olhadinha no enunciado dessa questão. O enunciado fala assim, ó. Em uma competição de velocidade, disse que há uma ultrapassagem quando um veículo que está atrás de outro passa à sua frente, com ambos se deslocando no mesmo sentido. Considere uma competição automobilística entre 5 carros em uma pista com 100 metros de comprimento, onde todos largam no mesmo instante e da mesma linha. O gráfico mostra a variação da distância percorrida por cada veículo, em função do tempo, durante toda a competição. Tá? Então está aqui o gráfico. A gente já volta para analisar ele com mais calma. Mas a pergunta aqui é a seguinte. Qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar? Ok? E aí tem as alternativas aqui. 0, 1, 2, 3 ou 4 ultrapassagens. Então, bora dar uma analisada aqui nesse gráfico e tentar entender aí quantas ultrapassagens o carro que chegou em último fez. Aqui no gráfico a gente tem desenhadas, pessoal, 5 curvas, né? Cada uma dessas curvas representa a variação da distância percorrida por cada um dos 5 carros, né? Conforme o tempo passou. Então, duas coisas aqui agora. Como que a gente faria para identificar qual dessas curvas representa a do carro que chegou em último lugar? E como que a gente identifica uma ultrapassagem aqui nesse gráfico, né? Então, uma ultrapassagem, pessoal, acontece quando duas curvas se interceptam em algum pontinho. Então, por exemplo, olha só essa curva aqui que eu vou contornar em vermelho. Essa curva aqui representa a variação da distância, né, percorrida por um dos 5 carrinhos. E olha lá, conforme o tempo foi passando, a distância dele foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E aqui, pronto, ele chegou no fim do percurso, ele atingiu aqui os 100 metros da pista. Tudo bem? E ele fez isso para esse valor de tempo aqui, né? Ele demorou essa quantidade aqui de tempo para atingir os 100 metros. Tá joia? Olha esse carrinho verde aqui agora. Eu vou contornar a curvinha dele com verde. Então, olha só. Aqui mesma coisa, né? A distância dele foi aumentando conforme o tempo foi passando. Foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E chegou aqui, nos 100 metros para esse valor de tempo. Repara que o carrinho verde aqui chegou depois, então, do vermelho, né? Ele levou mais tempo para atingir a mesma distância lá de 100 metros, tá joia? Mas reparem, pessoal, que no começo, pelo menos no momento em que foi dada a largada, o carrinho vermelho, ele estava aqui, atrás do carrinho verde. Por exemplo, pega esse instante de tempo aqui, que eu estou fazendo em laranjinha. Para esse instante de tempo, o carrinho vermelho ele estava aqui, nessa posição, e o carrinho verde estava nessa. Tá vendo aqui? O carrinho verde já tinha ido mais longe que o carrinho vermelho. Pega um outro valor de tempo aqui, Vou pegar agora uma outra corzinha. Vou pegar um roxo aqui, Pega esse valor de tempo aqui, Para esse valor de tempo, o carrinho vermelho... aqui, ele estava nessa posição, tentando fazer aqui mais ou menos, e o carrinho verde, nesse mesmo valor de tempo, ele estava nessa, ele estava mais longe, o carrinho verde. Tudo bem? Até que nesse pontinho aqui, eu vou contornar esse pontinho com... Pode ser um azulzinho, a gente não usou azul ainda. Nesse ponto aqui, para esse valor de tempo, eles estavam na mesma posição. E depois desse valor de tempo, o carrinho vermelho ele já passou a estar acima. Ele passou a estar na frente do carrinho verde. Tá vendo? Então, uma ultrapassagem acontece aí, quando as curvas dos carrinhos se interceptam. Tudo bem? Então, nesse pontinho aqui, a partir daí o carro vermelho já ultrapassou o verde. Tudo bem? Aí foi uma ultrapassagem. Então, como que a gente identifica uma ultrapassagem? Deixa eu limpar todo o desenho aqui. Quando uma curva que estava embaixo de outra, ela corta a curva que estava em cima e essa curva passa a ficar em cima da outra. Então, olha só, essa curva aqui, acho que ficou confuso o que eu falei. Então, olha só, essa curva aqui, ela estava embaixo, por exemplo, dessa daqui, certo? Olha lá, durante um bom tempo, aquela curvinha ali de baixo ficou aqui abaixo dessa mais clarinha, só que a partir de um certo momento,
aquela curvinha já ficou acima da outra, tá? Então foi aí que aconteceu uma ultrapassagem, tudo bem? Beleza, e qual dessas curvas representa o carro que chegou em último lugar? Bom, o carro que chegou em último foi aquele que levou mais tempo, né, para atingir os 100 metros. E olhando essas 5 curvas, aquela que demorou mais aqui, ó, vamos olhar só a pontinha delas aqui, aquela que demorou mais para chegar ali nos 100 metros foi essa daqui. Tudo bem? Eu vou até reforçar ela aqui, olha só. Esse aqui foi o carro que chegou em último lugar. Tudo bem? Foi o que demorou mais ali para atingir os 100 metros. Agora, quantas ultrapassagens esse carro fez, então? Bem, essa curvinha dele, ela foi interceptada aqui por outras em 2 pontos, né? Aqui, ó lá, e aqui. Tudo bem? Só que, pessoal, não foi o carro que chegou em último lugar que fez essas ultrapassagens, foram outros carros. Olha só. Esse carro que estava aqui, foi ele que ultrapassou o que chegou em último. Ó, ele estava atrás dele e pronto, passou. E essa outra curvinha aqui, ó, representa um outro carro. Ó lá, que estava atrás do carrinho azul, que chegou em último. E aí, esse carrinho ultrapassa o carrinho azul. Então, assim, o carro que chegou em último lugar, ele é ultrapassado 2 vezes. Tudo bem? Por outros 2 carros. Mas o carro que chegou em último lugar, ele em si não ultrapassou ninguém. Tudo bem? Então, assim, qual o número de ultrapassagens que ele fez? Nenhuma. 0. A alternativa correta para essa questão é a alternativa A. Tá legal? Ele foi ultrapassado, o carro que chegou em último. Mas ele mesmo não fez nenhuma ultrapassagem. Tá legal? É uma questão meio pegadinha aqui. Apesar da gente poder identificar várias ultrapassagens aqui no gráfico, o carro que chegou em último, ele não fez nenhuma, tudo bem? Então é isso, pessoal. Essa foi a resolução dessa questão. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. E se vocês gostaram da explicação, se vocês gostaram da resolução, por favor, deem um joinha aí para ajudar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí para dar uma forcinha, tudo bem? E comenta aí, escreve nos comentários se você teve uma ideia mais ou menos parecida para esse exercício, o que você pensou, tá legal? E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá!